Paz do Senhor seja convosco, louvado seja o nome de Deus. Como de costume, nós estamos na exposição da Epístola de Gálatas, Epístolas de Gálatas, a carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. Nós estamos no capítulo 1, agora nós vamos para a segunda parte do capítulo 1. Nós vamos trabalhar nessa noite com um novo tema, que é a origem do Evangelho e a defesa do apostolado de Paulo. Gálatas 1, aí nós vamos ler do 11 até o 24. Gálatas 1, do 11 ao 24. O apóstolo Paulo nessa noite ele vai nos mostrar mais uma vez a origem do Evangelho, de onde vem o Evangelho. E também ele faz mais uma defesa incisiva do seu Evangelho. Gálatas capítulo 1, versículos do 11 até o 24. Como de costume da nossa igreja, eu vou ler os versos ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Quem não tiver Bíblia está exposto aqui no Data Show. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Verso 13, a palavra de Deus nos diz assim: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Depois fui às regiões da Síria e da Cilícia. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguiam, agora prega a fé, que no passado procurava destruir. Amém, louvado seja o nome de Deus. Eu peço que você curve sua cabeça novamente, baixe sua fronte, vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, por mais uma noite, por estarmos na tua casa, casa de oração, reunidos juntos, ó Deus, com só propósito, nessa noite, te adorar, te bendizer e aprender mais, ó Deus, da tua palavra, palavra revelada, palavra inspirada, e que o Senhor agora, ó Deus, possa nos iluminar para compreender, ó Deus, o que vem do Senhor, que nós possamos, ó Deus, receber a tua palavra, que nós possamos nesse momento estarmos, ó Deus, com os corações quebrantados e contritos, para receber a tua palavra, palavra do céu, palavra do alto. É isso que eu te peço, ó Deus, eu já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Meus irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrar aqui novamente a origem do Evangelho. E também ao mesmo tempo ele faz uma defesa do seu apostolado. Como surgiu o seu apostolado? O Evangelho, na sua raiz, ele tem origem do céu. O Evangelho vem do céu, o Evangelho vem do alto. O apóstolo Paulo, desde o começo dessa epístola, ele mostra a origem do Evangelho. Tanto antes da sua conversão, quando o apóstolo Paulo teve um encontro pessoal com Jesus na estrada de Damasco, e também após a sua
conversão. Então o apóstolo Paulo vai mostrar a origem do evangelho, tá? Que o evangelho ele vem do céu, é o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, o evangelho da graça. Então ele vai mostrar de forma incisiva aqui. O apóstolo Paulo ele é incisivo, eloquente. Ele vai dizer que esse evangelho, a forma que ele foi dada, o meio, todo ele veio do céu, ele veio de Deus. Ele não vem de homens, porque o evangelho, se ele viesse de homens, ele não causaria a transformação que causou tanto no coração daquela igreja, daquela região da Galácia, como nos nossos corações hoje. Então o evangelho, ele é um evangelho que foi revelado diretamente de Deus através do Filho, Jesus Cristo. É uma revelação completa. Então não é algo humano, não, mas é o evangelho da salvação. Por isso que o apóstolo Paulo, logo no começo aqui do verso 11, ele diz, mas informo a vocês. Quando ele diz isso, o apóstolo Paulo, ele diz, mas informo a vocês. Tem algumas versões que diz assim, ou faço-lhes a saber. Por que o apóstolo Paulo faz isso? Ele diz isso, mas informo a vocês. É como se o apóstolo Paulo já tivesse pregado, ido lá naquela igreja, e aquela igreja ainda não soubesse do verdadeiro evangelho. E Paulo ele informa novamente, mas porém eu informo a vocês mais uma vez, porque o apóstolo Paulo ele escreveu essa epístola aos Gálatas, e o próprio apóstolo Paulo tinha ido e implantado essa igreja. Então o apóstolo Paulo ele está o quê? Ratificando aqui, mas informo a vocês. E aqueles irmãos, uma parte deles estavam o quê? Trocando o evangelho genuíno por outro evangelho. O evangelho que não salva. Quando você mistura qualquer coisa no evangelho, então esse evangelho não salva. E o que era que estava acontecendo nessa igreja? Muitos falsos profetas estavam o quê? Deturpando o evangelho. Havia homens que falsificavam o evangelho. Eram homens oportunistas. Eles estavam o quê? Infiltrados dentro da igreja, justamente para querer voltar para a lei de Moisés, voltar ao passado, aos velhos rudimentos. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui, mas informo a vocês, por que ele está dizendo isso? Porque a igreja ela tem que ouvir a palavra de Deus, guardar em seu coração e viver o evangelho genuíno. É isso que vai mostrar que nós somos verdadeiramente cristãos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, e nós temos que guardar ela no nosso coração e praticar. Por isso que Paulo está dizendo aqui no comecinho do verso 11, mas informo a vocês. Ele está repetindo, ele já tinha escrito e está repetindo novamente, porque havia homens que estavam deturpando o evangelho, vários e várias pessoas oportunistas. E uma parte dessa igreja estava dando ouvidos justamente a esses homens. E a gente tem que ter muito cuidado com as misturas. A gente viu do capítulo 1 ao capítulo 10 o perigo que há no legalismo quando você mistura o evangelho. Não é que essa igreja não acreditava em Cristo. Essa igreja acreditava em Cristo, mas era Cristo mais alguma coisa. E é um perigo. Por isso que o apóstolo Paulo ele é incisivo em dizer, mas informo a vocês. Mais uma vez eu estou informando que só existe um evangelho. Então não existe outro método, outro meio e outro modo, não. O verdadeiro evangelho vem de Deus, vem do alto, vem do céu. Mas informo a vocês. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está pretendendo chamar a atenção da igreja. Mas informo a vocês. Mas informo a vocês. Aí ele está chamando a atenção da igreja para que a igreja não caia novamente no erro e no engano do falso evangelho. O apóstolo Paulo ele está defendendo aqui esse trecho todinho, é uma defesa de quê? Do evangelho verdadeiro, do evangelho genuíno. E agora ele vai mostrar o quê? A origem do evangelho. O apóstolo Paulo, eu vou pedir a Giliardi aí e aos irmãos que fiquem bem atentos, que a gente vai usar alguns versículos hoje. Ele, em outras
cartas ele já tinha falado essa mesma palavra, que isso ele pretende chamar a atenção da igreja. Eu peço aqui que Diego coloque aqui 1 Coríntios 12, 3, quando o apóstolo Paulo ele vai mais ou menos informar justamente isso. 1 Coríntios, Diego, 1 Coríntios 12, 3, 1 Coríntios 12, 3. Olha o que é que ele diz: por isso quero que entendam. Ele está chamando a atenção da igreja também. Eu quero que vocês entendam. Aí ele vai dizer o quê? Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Então quem tem o Espírito Santo de Deus não vai dizer que Cristo é amaldiçoado. E o apóstolo Paulo ele está chamando a atenção da igreja. É a mesma palavra lá no grego. Por isso quero que vocês entendam. Ele está chamando a atenção da igreja, para que a igreja fique ligada, para que a igreja não caia no erro do falso evangelho. Então o apóstolo Paulo, várias outras palavras, ele diz a mesma coisa. Bote 1 Coríntios agora aqui, 15, 1, por favor. A mesma coisa que ele diz aqui. Ele só muda a palavra, mas no grego a palavra é o mesmo. Olha o que é que ele diz. 1 Coríntios 15, 1. 15, 1. 15, 1. 1 Coríntios 15, 1. Se começar a demorar, eu vou para a Bíblia. 15, 1. Olha o que é que diz aqui. Irmãos, venho lembrar-lhes. Então, mais uma vez, ele está o quê? Lembrando a igreja. Ele está advertindo a igreja. O evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Então, o que é que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está chamando a atenção da igreja. Irmãos, venho lembrar-lhes. É a mesma palavra, mas informo a vocês. Só existe um evangelho. A gente não pode, a gente tem que ter total atenção para que a gente não caia no erro, para que a gente não caia no engano. Por isso que ele diz aqui, mais uma vez aí, 2 Coríntios 8, 1. Eu estou pegando só a mesma palavra no grego, para que a gente preste atenção, para a gente não cair no erro. Tá? 2 Coríntios 8, 1. 2 Coríntios 8, 1. 2 Coríntios 8, 1. Olha o que ele diz. Também, irmãos, queremos que estejam informados. A mesma coisa, a mesma palavra. Ele está chamando a atenção da igreja a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Paulo está chamando a atenção da igreja, para que a igreja não caia no erro, para que a igreja não mude a forma do evangelho. E a gente tem que ter cuidado com isso. A origem do evangelho. Esse é o tema que o apóstolo Paulo ele trata aqui, do verso 11 ao verso 12. De onde vem o evangelho? Qual a origem do evangelho? Tá? Isso não pode ter dúvida. De onde vem o evangelho? Qual a origem do evangelho? Todos os crentes, de todos os lugares, de todas as épocas, o evangelho é o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, o evangelho sobre uma pessoa. Não pode haver dúvida. Isso é crucial para a igreja, porque a igreja está alicerçada nisso, no verdadeiro evangelho, no verdadeiro e não no falso. Então a gente não pode misturar. O verdadeiro não pode ser misturado. Por isso nós temos que ter cuidado. Então todo o período da história houve o que? Falsificadores, pessoas que mercadejaram o evangelho, que incluíram algo além de Cristo na salvação. Por isso que o apóstolo Paulo ele bate forte nessa tecla, para mostrar o que é o evangelho, qual a origem do evangelho. Ele vem de Deus, da parte de Cristo. Então não pode haver mistura. E os irmãos têm que estar o quê? Firmados nisso. Quando ele chega aqui na parte, ele diz: mas informo a vocês, irmãos. Então ele vai mostrar que só quem vai entender isso é aqueles que são irmãos espirituais, irmãos na fé, aqueles que receberam Cristo. Mas informo a vocês, irmãos. Pode voltar lá para Gálatas 11, Giliardi, 11, 1:11, tá? Mas informo a vocês, ele traz a palavra irmãos. O apóstolo Paulo, ele trata irmãos, por quê? Porque nós somos irmãos em Cristo, irmãos espirituais. Nós somos parte da mesma família.
E agora nós entendemos que esse evangelho não pode ser o que? Mudado, não pode ser adulterado. Nós somos irmãos espirituais da mesma família espiritual. Ele diz, mas informo a vocês, irmãos, todo aquele que é filho de Deus, que se torna filho de Deus, é irmão um do outro. Nós somos irmãos espirituais. Então nós temos o dever, como cristão, de saber o que é o verdadeiro. O que é o verdadeiro evangelho? O que é a boa notícia da salvação? Não pode haver dúvida. O apóstolo Paulo, só nessa epístola aqui, ele chama mais de 8 vezes, mesmo repreendendo esses irmãos de irmãos espirituais, família da fé, família de Deus, irmãos em Cristo, porque nós somos irmãos. Por isso que nós temos que entender o primeiro fato aqui da origem do evangelho, para que a gente possa entender, tá? A primeira coisa que ele diz aqui, logo na parte B do versículo, é que o evangelho ele não tem origem no ser humano. Olha o que é que ele diz aqui na parte C do versículo 11, meus irmãos. Primeiro a Gálatas 1:11, a segunda parte, tá? Irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Então o evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo não é mensagem humana. Não. Por quê, pastor? Porque o apóstolo Paulo recebeu essa revelação diretamente de Deus. Lá em 1 Coríntios, tem um trecho lá que vai dizer que o apóstolo Paulo foi a última pessoa a ver Cristo, pessoalmente. Aí você pergunta, e as pessoas que verem Cristo hoje, aquelas visões, pode ter sido em visão, mas Cristo apareceu por último a Paulo. O apóstolo Paulo foi o último a ver Cristo glorificado. Então hoje tem visões, sim. Agora só que as visões têm que vir completadas com a palavra de Deus. Porque o que salva é a palavra de Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Tudo é através da palavra de Deus, meus irmãos. Diferentemente do judaísmo. O apóstolo Paulo recebeu o treinamento de Gamaliel. A gente vê isso lá em Atos. Coloque bem aqui, por favor, Diego. Atos 22:3. O que é que o apóstolo Paulo vai mostrar? Ele está mostrando aqui um contraste. Por quê? Porque o judaísmo veio todo o treinamento de Gamaliel. Olha o que é que ele diz. Eu sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas fui criado nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Então toda a instrução e a sabedoria de Paulo do judaísmo veio treinada pelo homem, diferentemente do evangelho. O evangelho foi dado diretamente e através de Cristo. É isso que muda. Por isso que o evangelho ele transforma. O evangelho transforma de dentro para fora. O judaísmo não, são rudimentos. O judaísmo, ele apontava para o Messias e eles nunca o entenderam, que precisavam de transformação, de nascer de novo, de nascer da água e do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, o judaísmo, eu fui treinado aos pés de Gamaliel. Foi ele que me ensinou sobre o judaísmo, diferentemente do evangelho, que foi me dado diretamente por Cristo. Por isso que ele quer que toda a igreja, como irmãos hoje, que nós aprendamos que o evangelho não é sobre costumes, não é sobre rudimentos, não. É sobre o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Essa carta toda mostra isso. Por quê? Porque essa igreja, meus irmãos, ela enfrentava influências justamente dos falsos profetas, dos judaizantes. E o apóstolo Paulo ele faz essa defesa aqui enfática. O que era que os judaizantes queriam incluir algo, a circuncisão, a gente viu isso várias vezes. Eles queriam voltar que a igreja guardasse novamente os sábados, a lei de Moisés, e principalmente a dieta judaica. Não come isso, não come aquilo. Aonde Jesus foi, e o que? Ele purificou todos os alimentos. Então é diferente, o evangelho é diferente de tudo, porque ele transforma de dentro para fora. Então a gente não pode cair no erro de voltar ao legalismo. Não, nem as práticas que estão aí fora infiltrar na igreja. Por isso a insistência de Paulo com a origem do evangelho. Isso tudo mostra que a salvação ela vem de Deus e através de Deus.
não é esforços humanos. O Evangelho é totalmente diferente. Não é o que eu tenho, o que eu sou, o que eu faço, não. Mas é o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. O Evangelho é sobre isso. É sobre a cruz de Cristo. É Ele nos substituindo. O Evangelho não é sobre esforços, não. Não é sobre méritos, não é. O Evangelho é fundamentado na vida e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras passagens, Paulo chama o Evangelho de Deus e o Evangelho de Cristo para mostrar nas outras epístolas e carimbar, mostrar que esse Evangelho vem do alto. Diego, hoje nós vamos trabalhar 1 Tessalonicenses 2:8. 1 Tessalonicenses 2:8. Para mostrar que esse Evangelho, ele tem origem em Deus. Só para confirmar, olha o que ele diz. Assim como com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus, mas, só para completar, mas até mesmo a própria vida. Então o Evangelho de Deus, o apóstolo Paulo mostra que o Evangelho é de Deus. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, coloca bem aqui agora, 2 Coríntios 11:7. O Evangelho vem do alto, do céu de Deus. 2 Coríntios 11:7. Olha o que ele diz aqui, gente. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que eles anunciam o Evangelho de Deus sem cobrar nada? O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. O Evangelho é sobre isso. E várias e várias outras passagens. Tem aqui 1 Tessalonicenses 3:2, 2 Coríntios 2:12. O Evangelho de Deus, ele nasceu, a origem dele é espiritual. A origem dele é do céu, é do alto. Por isso que o apóstolo Paulo diz isso, no verso 11. Não é mensagem humana. Volte para Gálatas 11. Ele diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Por quê? Porque o Evangelho é o Evangelho de Deus. Então não foi dado pelo intelecto humano, não foi. Não é um sistema de fisiologia, não. Fisiológico, não é. Não é um intelecto humano, nunca foi. Não é uma fé religiosa criada por homem, não é. Não é um desenvolvimento de uma religião judaica, como o apóstolo Paulo mostrou aqui, mas é algo sobrenatural, vindo do céu. Então não pode ser reduzido a termos humanos, porque se fosse reduzido a termos humanos, não causaria transformação de vida. Pode ter certeza. Ele só transforma porque ele é do céu, não é humano, ele vem do céu do alto. O Evangelho, a origem dele é do céu, é do alto, não é uma mensagem humana. Quando ele diz aqui no versículo 11 que não é uma mensagem humana, essa palavra aqui, lá no grego, diz que não significa que a ideia desse Evangelho pode se conformar com as coisas humanas de hoje, não. A sua estrutura não é humana, o seu padrão não é humano, muito menos a sua moldura, não é. No grego é isso, significa que vem do alto, a origem é do céu, é outra coisa totalmente diferente. Por quê? Porque tem envolvido a mente de Deus, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. É algo sobrenatural, por meio dele e através dele. É por isso que nós estamos hoje aqui. Se fosse por causa de homens, pode ter certeza que a gente já tinha desistido. O próprio Gamaliel, ele diz lá em Atos, ele vai dizer, se não for de Deus, isso aí vai acabar, esse movimento. Vai acabar, mas se for de Deus, ele vai prosperar. Por isso que a igreja, ela prospera hoje, ela avança, prospera no termo de militar aqui, nessa terra, trazendo outras pessoas, resgatando vidas. Prosperar nesse sentido, não é prosperidade financeira, não, mas prosperar, vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas. Por isso que o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios vai dizer que o Evangelho é escândalo para aqueles que estão se perdendo. Mas ele vai dizer, mas para os crentes é poder de Deus.
Poder de Deus. Para o mundo aí, ele é escândalo. Escândalo. Mas para nós ele é poder de Deus, porque chegou e nos transformou. Poder de Deus. Isso é inacessível para a mente humana, se não houver a transformação do Espírito Santo. Inacessível. Por isso que tem origem em Deus. E essa origem, para causar essa transformação, somente através do Espírito Santo de Deus. Por isso que não está limitado ao ser humano, não, mas tem que estar ligado à fé. Ligado à fé em Cristo. A fé em Cristo Jesus. O Evangelho de Deus. A gente viu Paulo falando aqui. Esse Evangelho que foi pregado por Paulo é o Evangelho da graça. Nunca foi o Evangelho da lei cerimonial. Porque não tinha como cumprir a lei cerimonial. Não tinha. Por isso que o apóstolo Paulo disse: me foi dada por revelação. O apóstolo Paulo teve um encontro pessoal com Jesus na estrada de Damasco. E ele foi comissionado como apóstolo de Cristo, justamente para pregar para quem? Para nós. Para que chegasse para a igreja hoje. Deus separou esse homem, meus irmãos, para que esse evangelho chegasse hoje. Onde começa lá, as origens é lá. Antioquia, depois Derbe, Listra e Icônio. Depois desce, aí chega na Itália e desce até chegar hoje em Araripina. É esse evangelho, é esse evangelho. Há um texto correlato, muito interessante, que traz luz para a gente entender o que é o evangelho. Eu quero deixar esse texto para os irmãos nessa noite, porque aqui vai abrir a mente da igreja para a gente entender o que é o evangelho, sobre o que é o evangelho. Ele abre, eu nunca vi um texto tão claro. Diego coloca aqui, Romanos, vamos abrir nossas Bíblias, mas Romanos 1, do 1 ao 4, eu gostaria de ler, que os irmãos me acompanhassem, depois a gente volta, tá? Voltou diretamente para Gálatas. Romanos 1, do 1 ao 4, preste bem atenção aqui, que ele vai dar, é um texto que traz luz sobre o que é o evangelho, sobre a origem do evangelho. Romanos 1, do 1 ao 4, vai estar aqui exposto no Data Show, tá? A palavra de Deus nos diz assim, os irmãos me acompanham, ó. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ó, de quem é o evangelho? O evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos profetas, nas escrituras sagradas. Este evangelho diz respeito a seu Filho. O evangelho é sobre Jesus, é sobre o Filho de Deus, o qual, segundo a carne, aquele que se fez homem, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder. Aí ele vai dizer, segundo o Espírito, ó, Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. É o texto mais claro que fala do evangelho. Que texto? A origem do evangelho. O evangelho tem origem em Deus. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, origem em Deus. A fonte, o autor do evangelho é Deus. A origem do céu. Indica o que aqui quando ele diz que o evangelho de Deus, a posse é dele, veio por meio dele, a origem é dele. É a boa nova de salvação. E é interessante que o apóstolo Paulo ali falou que isso foi prometido aos profetas, não é coisa nova, não foi nada que Paulo inventou, não, mas foi prometido desde o Antigo Testamento, não foi nada inventado, não é invenção humana esse evangelho que salva, esse evangelho que transforma, esse evangelho que muda, não é nada improvisado, não, mas é algo que foi profetizado desde o Antigo Testamento. Não é nada inventado, eu vou repetir, é algo que foi profetizado desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, é o que nós chamamos de proto-evangelho. O que é isso, pastor? Nós chamamos na teologia o primeiro anúncio do evangelho, que está lá em Gênesis 3,15, quando ele diz, ó, nascerá o menino, e através do menino será esmagada a cabeça da serpente.
Então, o Evangelho foi anunciado pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Logo no começo, o homem caiu, Deus anunciou o Evangelho. Esse Evangelho para transformar, para mudar. Então, é uma profecia que foi profetizado pelo próprio Deus. E Ele cumpre todas as suas promessas. O Evangelho se cumpriu em Cristo. O Evangelho no Antigo Testamento, a promessa apontava para Cristo. O cumprimento da promessa é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz aqui, o apóstolo Paulo, que o Evangelho é fundamentado nas Escrituras Sagradas. Isso é parcelar. Está aqui, ó, revelado, inspirado por Deus nas Escrituras Sagradas. Aqui é o registro que testifica o que Deus deixou para a igreja. Bíblia, regra de prática e fé, é o documento oficial. Para quê, pastor? Para a salvação, registrado nas Escrituras Sagradas, carimbado nas Escrituras Sagradas. Cada página dela, cada página aponta para nosso Senhor, para Jesus. Por isso que a gente lê a Bíblia olhando para Cristo, olhando para Cristo, para conhecer o Evangelho. Nós devemos o que? Mergulhar nas Escrituras Sagradas. Por isso que é um mergulho aqui, por isso que a gente traz coisas no grego, para a gente entender mais qual a palavra verdadeira, qual o significado da palavra. Às vezes pode ser que os irmãos achem cansativo, mas a gente tem que mergulhar nessas Escrituras, porque é ela que dá o alicerce para a igreja. O Evangelho é a história da redenção, escrita pela tinta de homens, sim, mas revelado e inspirado por Deus. E o que é que ele faz? Foi esculpido ali, ó, na cruz. A maior demonstração de amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o Evangelho é sobre o Filho, o Evangelho é sobre uma pessoa. O Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho é sobre a obra e a pessoa de Cristo. Por isso que não é humano, é do céu, é do alto, é sobre uma pessoa, é sobre Cristo, o nosso Redentor, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. É sobre a pessoa e a obra de Cristo, absolutamente tudo sobre Cristo, sobre a sua humanidade. Ele tinha que nascer. O proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho que foi anunciado, e na plenitude dos tempos ele veio para cumprir. Por isso nós estamos hoje aqui. Mas também é principalmente sobre a sua divindade. Aquele homem de dores que sofreu por nós, levou sobre si as nossas enfermidades para que nós estivéssemos hoje aqui. Como disse Isaías, mais uma profecia que se cumpriu, meus amados irmãos. Esse é o Evangelho, é sobre isso, é por isso que nós estamos aqui hoje. Qual o propósito do Evangelho? É me dar saúde, segurança e dinheiro? Não! O propósito do Evangelho é salvar, é o céu, é sobre o céu, não é sobre aqui. Se você não se acostumar com o céu, não é sobre aqui, é sobre o céu. É sobre isso, é sobre a eternidade, é sobre a salvação, é sobre uma pessoa. É esse Evangelho. A origem do Evangelho está no coração de Deus, no que Ele fez por nós, na obra de Cristo na cruz. Por isso que apresenta a majestade de Cristo, meus irmãos. Quando Cristo se humilha, se esvazia da sua glória para se tornar um como nós. Como diz lá em Filipenses, se esvaziou, não usou por usurpação ser igual a Deus, não, mas se fez pecado por nós. Por isso ele convoca a igreja, hoje, nesse momento, a viver por quê, pastor? Por fé. É por fé, não é por vista, continua por fé, é por obediência na fé. Obediência na fé, o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos. Hoje nós vivemos por fé, não é pelo que nós vemos, não, por fé. Essa é a convocação da igreja, para viver hoje por fé. Que nós possamos, meus irmãos, não apenas conhecer essa origem que vem do céu, que vem do alto, mas permitir que essa origem aqui, ela possa tomar de conta das nossas vidas, a origem do Evangelho que vem de Deus, nos dando uma nova vida de transformação, de mudança. Isso é um processo.
O apóstolo Paulo também, lá em Filipenses, vai dizer que a salvação é um processo, e é isso mesmo. Todo dia é um novo dia, até nós chegarmos e cumprirmos a nossa missão aqui na terra. Se ele voltar antes, nós seremos arrebatados, transformados e arrebatados. Se não, cumpre a missão, depois, quando ele voltar, o corpo volta para a alma, seremos ressuscitados junto com ele, transformados. Essa tem que ser a visão geral da igreja. A visão geral da igreja, viver por isso. É isso aqui. Essa é a razão, essa é a origem. Mas que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas participantes, praticantes disso aqui. Nós vivemos por isso. É isso que nos conduz, é isso que conduz a igreja de Cristo. Olha o que é que ele chega? Ele chega no verso 12, Gálatas 12 agora. Os versículos são profundos, a gente tem que mergulhar neles. Por isso que às vezes só dá para ir 1, 2 versículos. Gálatas 12, Gálatas 12, capítulo 1, verso 12, olha o que ele diz: porque eu não recebi de ser humano algum. Ele repete, o apóstolo Paulo, né? E essa repetição dele é para inculcar mesmo. Tem pessoas que dizem: pastor repete muito. Se Paulo repete, imagina o pastor. É repetição mesmo, que é para inculcar. O que é que ele diz? Porque eu não recebi de ser humano algum. Aí ele diz: nem me foi ensinado de ser humano algum, não. Mas ele diz a forma que recebeu. Mas, porém, eu recebi mediante uma revelação de Cristo. Ele está falando aqui do seu encontro pessoal com Cristo na estrada de Damasco. De Cristo, veio de Cristo, não veio de homens. É isso, porque eu não recebi de ser humano algum, não. Nem me foi ensinado, não. Mas eu recebi mediante uma revelação de Cristo. É isso, veio do céu, de Cristo. Tanto o seu apostolado, que ele fala no verso 1 aqui, no começo, não precisa colocar, como também a origem do Evangelho. Tudo é origem divina. Tudo é origem divina. O verdadeiro Evangelho é uma revelação divina. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Na parte B do versículo, olha o que ele diz: mas eu recebi mediante uma revelação. Ali foi uma aparição, o próprio Cristo que apareceu para ele. O próprio Filho de Deus que apareceu para o apóstolo Paulo e revelou para ele, se revelou para ele, o próprio Cristo glorificado. Então o Evangelho de Deus sobre Cristo, Cristo glorificado. Origem humana não, origem terrena não, origem celestial, origem do alto. Não é humana, mas é divina, divina. Nunca foi focado em homem o Evangelho. Ele salva homens. Mas o Evangelho, a sua origem não vem de homens. É nesse sentido. Ele veio para salvar homens, mulheres e homens, humanidade. Homens no termo humanidade. Então o meio, o modo é sobrenatural. Vem de Cristo, foi dado por uma revelação. Seu conteúdo, seu meio, seu modo. Por isso os Gálatas aqui, eles não podiam voltar atrás, retroceder. Estavam o quê? A igreja cambaleante, voltando atrás, outras doutrinas, as pequenas raposinhas entrando dentro da igreja, sorrateiramente. As raposinhas entram dentro da igreja e depois causam um estrago, acaba com a lavoura. A gente tem que ter cuidado. Então, não há nada para revisar na palavra de Deus. Não há nada para revisar, não há nada para diluir, não há nada para diminuir, não. Nem muito menos acrescentar. É só manter o que tem aqui. Não precisa invocar, não só pregar. Só o que está aqui é suficiente para as nossas vidas. É suficiente para nos salvar, nos manter, nos purificar, nos resgatar. O Evangelho é poder de Deus, mas eu recebi mediante uma revelação. Por isso essa defesa contundente, que é para que não entre heresias dentro da igreja. A igreja tem que estar o quê? Blindada. Herege, fora. Não tem lugar para herege.
A igreja aqui estava sendo atacada, essa região de Colossos aqui. Por isso que Paulo faz essa afirmação, com veemência aqui. Ele prega com veemência, que não há influência humana. 2 vezes, verso 11 e verso 12. Mas sim uma revelação dada por Cristo. Essa é a natureza que legitima o Evangelho. É mensagem divina, é mensagem do céu. Por isso que o apóstolo Paulo, ele ressalta, ele volta várias vezes para pregar a mesma coisa. É espiritual, nunca foi sabedoria humana, senão tinha ficado pelo tempo aí atrás. 2000 anos, quando fala 2000 anos, é que nós estamos no ano de 2000, mais de 2000 anos, por isso que ele se mantém, porque a origem é celestial, é o Evangelho de Deus, é o Evangelho sobrenatural. O apóstolo Paulo, no verso 15 e 16, ele diz só, não, depois foi que eu fui consultar os outros apóstolos. Olha o que ele diz, verso 15 e 16. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Aí ele diz, não fui imediatamente consultar outras pessoas, não, porque ele tinha tido uma experiência pessoal. E tudo foi confirmado pelo apóstolo Paulo nas Escrituras Sagradas. Por isso que ele diz isso. Mas quando Deus me separou, e Ele também fez isso com você. Ele te separou antes de você nascer. Antes de você nascer. E te chamou pela graça, e um dia você respondeu. E um dia você respondeu, disse, eis-me aqui, Senhor. Que nem disse Isaías, que nem disse o apóstolo Paulo. Pela graça, pela sua graça, achou por bem revelar o seu Filho, e foi a mesma coisa que aconteceu conosco. O seu Filho foi revelado em nossos corações, brilhou a luz de Cristo no meu e no teu coração, e nós estamos aqui hoje, meus amados. A luz de Cristo trazendo transformação, o chamado eficaz para os filhos de Deus. Não há como resistir, é irresistível, e nós dizemos sim, eis-me aqui, Senhor. É isso, nós somos filhos de Deus, é uma escolha, e isso é sensacional, porque se fosse por mim eu não viria, eu estaria nos velhos prazeres mundanos, e isso é o que nos mantém aqui, é essa revelação, é isso que nos dá a confiança, é isso que legitima o Evangelho da graça, o Evangelho que salva. Olha o que ele diz, verso 16, seu Filho, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente, quando ele diz pregar os gentios, então Paulo foi separado justamente para isso, para pregar para nós, os gentios, não os judeus. Ele começa a sua vida, o apóstolo Paulo, a sua vida, o seu apostolado, pregando nas sinagogas. Quando as sinagogas não quiseram mais ouvir, o que foi que o apóstolo Paulo disse? O próprio Espírito Santo, separa-me para mim, Barnabé e Paulo, para descer para Antioquia, para descer para essas primeiras cidades aqui, Listra, Derbe e Icônio. É isso. Ele separa Paulo para que esse evangelho pudesse chegar até essa igreja hoje. Nada é por acaso. Não é por acaso. Não é. Aí ele diz aqui no verso 17, meus amados: não fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos. Antes de mim, fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo, segundo os estudiosos, passaram um tempo lá na região da Arábia, e segundo eles, com o próprio Cristo, se preparando. Nós temos que lembrar que tudo isso, Jesus passou 30 anos se preparando, para 3 anos de ministério. O apóstolo Paulo teve uma preparação também, e nós estamos sendo preparados até a volta do Senhor, para nos mantermos firmes, inabaláveis, ajustados na palavra de Deus. Tudo é uma preparação. Está doendo, está difícil, mas Deus é conosco, porque Ele chama, prepara e capacita.
É isso que ele faz com a sua igreja. Chama, prepara e capacita. E ainda dá o escape, fôlego de vida. Para na hora das dificuldades ele olhar para a sua igreja e dizer: ó, estou contigo, meu amado. A dificuldade é só para amadurecimento espiritual. Ele está nos preparando para algo maior e melhor, muito maior e muito melhor. E nós devemos nos regozijar com isso. Gozo na alma, porque é uma preparação. Ele diz, 3 anos, passados 3 anos, verso 18, 3 anos de preparação, verso 18, 3 anos, o ministério de Jesus foi 3 anos, Paulo 3 anos na Arábia, só se preparando para começar o seu ministério. Então muitas pessoas querem fugir do ministério hoje. Paulo passou 3 anos, foi chicoteado, foi expulso das sinagogas, onde chegava era expulso. Então isso significa que nós às vezes não vamos ser aceitos em alguns locais, meus amados. Não vamos ser aceitos em alguns locais, às vezes é dentro da nossa casa mesmo. A gente vê que na história de Paulo tinha um sobrinho. Um sobrinho de Paulo foi avisar ele lá, porque estavam planejando assassinar Paulo. Aí o sobrinho de Paulo vai lá e avisa. Aí Paulo pede para ser julgado por César. Então haverá julgamentos. Mas a gente não tem que se preocupar com julgamento. Deus conhece seu povo, sua igreja, seus filhos. Não se preocupe, continue. A posição do crente é aquela que o apóstolo Paulo disse, lá em Efésios 6, vestidos da armadura de Deus. O crente ele tem que só se revestir de Cristo, se revestir de Cristo, da própria armadura de Deus, ficar firmes ali. Posição de ataque, não, posição de defesa. A posição que o apóstolo Paulo estava falando ali, para os crentes de Efésios, é posição de defesa, somente revestidos, como um soldado, preparados ali, prontos, ligados, preparados, só precisa disso. Só precisa disso. Nós só precisamos nos revestir de Cristo. Nós não precisamos atacar. Só estarmos aqui na posição de defesa. O próprio Jesus disse: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só precisa resistir. Resistir à tentação do mundo. Resistir ao diabo. Ficar em posição de defesa aqui o crente. Revestido do Espírito Santo de Deus. Revestidos da armadura de Cristo. Somente isso. Não precisa invocar, não precisa inventar, não. A palavra de Deus é suficiente. Verso 19, ele diz assim: e não vi outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Verso 20, ora, a respeito do que eu estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus, que não estou mentindo. É uma afirmação, tudo que Paulo falou. Tudo que Paulo falou, senão não tinha entrado, foi inspirado, revelado pelo Espírito Santo, não tinha entrado no cânon. Todas as suas 13 epístolas, quem escreveu mais epístola, quem escreveu mais no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Não é por acaso, livros inspirados e revelados por Deus. É uma afirmação, tudo que ele falou. Aí ele diz no verso 21, ele diz: depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era, verso 22, e não era conhecido pessoalmente pelas igrejas das Judeias, que estão em Cristo. Verso 23 ele diz assim: ouvi somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, perseguia a igreja e matava a igreja de Cristo. E o que é que Jesus diz? Vem, agora tu será meu, tu pregará para os gentios. Para os gentios, aquele que perseguia e matava e autorizou a morte de Estevão. Perseguia a igreja, encarcerava os crentes. Agora Deus levanta o homem. Isso é para mostrar que não há perfeição em ninguém.
mas que há transformação, e Deus transforma o pior dos pecadores. Paulo se sentiu o pior dos pecadores, do pior eu, do pior dos piores eu, o apóstolo Paulo, porque houve transformação, regeneração, e há regeneração ainda hoje. Por isso que o Evangelho é sobre isso, é sobre mudança de vida, é sobre transformação, é sobre mudança. Ele muda, mas há a caminhada. A vida do crente às vezes é igual ao exame lá do coração, altos e baixos, altos e baixos. O cristão parece que vive com arritmia, né? Altos e baixos, é a vida do cristão, até a volta do Senhor. Não tem jeito. A vida do crente é assim, ó, os risquinhos lá da arritmia. Mas Deus nos garante, Deus nos sustenta. Toda a sua igreja está na palma da sua mão. Jesus disse: nenhum deles se perderão, nenhum, exceto aquele que estava marcado, o filho da perdição, somente ele. Mas nenhum dos que o meu Pai me deu se perderão, porque eles estão aqui, na palma da minha mão. Essa é a garantia do Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que restaura, o Evangelho que transforma. Amém, igreja? Nós vamos encerrar por aqui hoje. Eu dei só um enfoque, a gente depois passa o verso 13 para a gente ir versículo por versículo. Irmão Giliardi, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Se eu não souber, irmão Ayrton está aí, ele responde. Aí, irmão Ayrton. Tem que levantar o dedo com mais fé, irmão Ayrton. Quando era irmão pastor Hélio aqui, era com mais fé. Aí ele levantou, aí sim. Alguém tem alguma pergunta ou alguma afirmação? Se quiser fazer alguma pergunta, nós temos 8 minutos aí. Se não tiver, a gente encerra mais cedo hoje. Já que não tem, vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus por mais um culto. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Pai, porque nós ouvimos hoje, ó Deus, de onde vem o Teu Evangelho, que não tem origem no homem, ó Deus, mas vem do céu, do alto. Que o Evangelho é sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. O que nós precisamos é crer, ó Deus. Crer em Teu Filho amado. Crer, ó Deus, no que o Senhor fez por nós. Crer na Tua morte substitutiva. Sabendo, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, nos tornando templo, morada do Espírito Santo de Deus. O Senhor deixou o Consolador, ó Deus, o Espírito Santo da verdade. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar no restante dessa semana que Te pertence. Sabendo, ó Deus, que nós vivemos por fé, não por vista, ó Deus. Como o apóstolo Paulo disse, de fé em fé. É um dia após o outro. Que o Senhor possa nos preparar, nos motivar, que essa palavra possa renovar a nossa fé, sabendo, ó Deus, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, apesar do mundo estar como está, ó Deus, o caos. Mas nós sabemos, ó Deus, que não cai uma folha da árvore, não cai um passarinho do céu. Tudo está no Teu controle. O Senhor é soberano, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, ó Deus, sobre a vida do Teu povo que Te chama pelo Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, nos dar ânimo, ó Deus, encorajamento para as dificuldades, ó Deus, que ainda iremos enfrentar. A Tua palavra diz que no mundo ainda teremos aflições, mas o Senhor disse para que nós venhamos a ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos dá todas as garantias. E nós continuamos, ó Deus, olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Que o Senhor começou a boa obra e o Senhor finalizará até o dia do Senhor. Obrigado, Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares.
nos dê, ó Deus, uma noite de sono na Tua presença. É isso que nós te pedimos nessa noite, ó Deus. Oramos e já te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Deus nos abençoe.